Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois versículos do Evangelho de Marcos, que na verdade são um resumo super poderoso de toda a mensagem de Jesus. Vamos juntos descobrir quem é esse rei, qual é a sua mensagem principal e por que o reino que ele anuncia é tão diferente de tudo que a gente poderia imaginar. Bom, vamos direto ao ponto. A narrativa de Marcos já começa nos jogando num paradoxo. Pensa comigo, o mensageiro João Batista, aquele que preparou o caminho com tanta ousadia, acaba de ser preso. Isso já nos força a perguntar, que tipo de reino é esse que começa com a prisão do seu principal anunciador? Isso quebra, de cara, qualquer expectativa de um reino triunfante, não é mesmo? E é exatamente aqui que a história de Jesus começa, pelo menos no Evangelho de Marcos. Não é como a coroação, nem como a grande demonstração de poder. É com a notícia chocante da prisão de João. O foco de Marcos não está nem nos detalhes da prisão, mas no que ela significa. E aqui está o ponto crucial, a virada de chave. A prisão de João, que parece uma derrota, na verdade é o sinal de que o trabalho do mensageiro acabou, porque o rei chegou. E perceba, o avanço do reino de Deus não pode ser impedido por circunstâncias humanas. O mensageiro pode ter sido silenciado, mas a mensagem do rei agora ecoa com ainda mais força. O reino é simplesmente imparável. A ida de Jesus para Galiléia não foi uma fuga de jeito nenhum. Foi, na verdade, um movimento muito estratégico. Ele sabia que o confronto final com as autoridades em Jerusalém ia acontecer, mas no tempo certo, no tempo de Deus. Essa retirada para Galiléia dos gentios, uma região até meio desprezada, só mostra que esse rei escolhe lugares improváveis para começar sua grande obra. Agora sim a gente chega no coração da nossa análise, a mensagem do rei. Marcos resume tudo de uma forma brilhante, chamando de as boas novas de Deus. Mas o que isso realmente quer dizer na prática? A inversão que o Evangelho propõe é simplesmente fascinante. Pensa em praticamente todas as religiões do mundo. No fundo, é sempre o esforço humano para tentar alcançar Deus. O Evangelho vira essa lógica de cabeça para baixo. É a notícia de que o próprio Deus veio até nós, em Jesus, para nos resgatar. A iniciativa é toda dele. A mensagem de Jesus, segundo Marcos, é apresentada em 4 partes que se conectam perfeitamente. É uma sequência lógica, sabe? Primeiro, um fato divino, o tempo está cumprido. Depois, uma realidade presente, o reino chegou. E, por causa disso, 2 respostas humanas são necessárias. Arrependam-se e creiam. O que significa o tempo está cumprido? Significa que a longa espera do povo de Deus finalmente chegou ao fim. O apóstolo Paulo chama isso de a plenitude do tempo. Deus preparou todo o cenário da história, com uma língua comum no Império Romano, estradas conectando o mundo, para que no momento perfeito o rei chegasse e sua mensagem pudesse se espalhar. Então Jesus anuncia, o reino de Deus chegou. Mas, como a gente já viu com a prisão de João, este não é o reino que as pessoas estavam esperando. Não se trata de um reino político nem militar que viria para expulsar os romanos. É algo totalmente diferente. E a diferença é gritante, como a gente pode ver. Os reinos humanos são sobre poder, território, força, onde os grandes são servidos. O reino de Deus, por outro lado, é espiritual, não tem fronteiras e seu poder não está em armas, mas no próprio Deus. E o mais chocante de tudo, o seu rei não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida. Um ponto que até os discípulos demoraram para entender é essa tensão do reino. Com a vinda de Jesus, o reino já foi inaugurado, ele está aqui, presente, agindo no mundo. Ao mesmo tempo, ele ainda não foi totalmente consumado. Isso só vai acontecer na volta de Cristo. A gente vive nessa tensão entre o já e o ainda não. E o próprio Jesus usou metáforas do dia a dia para explicar isso. O reino cresce de forma gradual, muitas vezes de um jeito que a gente nem percebe, como uma sementinha de mostarda que se torna uma árvore enorme. Ou como o fermento que, escondido na massa, transforma tudo por dentro. A ação é poderosa, mas nem sempre é espetacular aos nossos olhos. Então, se o tempo se cumpriu e o reino chegou, como é que se faz para entrar nele? Qual é o portão de entrada para essa nova realidade que Jesus anuncia? A resposta de Jesus é muito clara e direta. As condições não são externas. Não é força, não é riqueza, não é status político. As condições são internas. Uma transformação que acontece no coração. Arrependimento e fé. E é fundamental entender que essas 2 coisas são inseparáveis, caminham juntas. Arrependimento é mais do que só se sentir mal. É reconhecer o erro e dar meia volta, mudar de direção. E a fé é confiar totalmente na pessoa e na obra de Cristo.
Uma fé que é só da boca para fora, que não gera transformação de vida, não é a fé que salva, não é a fé que o Evangelho nos chama a ter. Certo. Então, como é que tudo isso se aplica na nossa vida hoje? Como a gente vive sendo cidadão desse reino que já chegou, mas que ainda não está aqui em sua plenitude? Primeiro, lembrar que o reino é maior que as nossas circunstâncias. João foi preso, os apóstolos foram martirizados, o próprio rei foi crucificado, mas o reino nunca parou de avançar. E por quê? Porque ele não depende de nós, depende do rei. Isso nos chama a viver na expectativa da sua plenitude, orando como Jesus ensinou, venha o teu reino. E nos lembra que diante dessa boa notícia só existem duas respostas, ignorar ou responder com arrependimento e fé. No final das contas, depois de toda a proclamação, o chamado do rei se torna pessoal. Não é só sobre entender um conceito, é sobre seguir uma pessoa. O convite que ecoa desde a Galileia até hoje é este, simples e direto: siga-me. Deixe suas redes, suas seguranças e venha. A questão que fica para cada um de nós é: qual será a nossa resposta a este rei?